mais outro vídeo dando continuidade aí às nossas atividades de controle alternativo de pragas e doenças. Então, a gente já fez aí uma calda, duas caldas, né? Uma com o alho, a pimenta do reino e álcool, né? E outra também com detergente, o álcool e o óleo, né? Ambos para a gente estar controlando aí diversos insetos, pragas aí na nossa agricultura, tanto nas hortaliças quanto nas frutíferas. E agora a gente vai fazer um extrato, né, de planta de NIM. Né? Como eu falei no outro vídeo, o NIM ele tem uma substância em sua composição que é a azadiractina, que ele afeta no hormônio juvenil dos insetos. Né? Então, assim, por isso muita gente fala que o NIM está exterminando as abelhas, né? Tem alguns relatos de alguns apicultores que já viu as abelhas mortas por conta do NIM, da polinização do NIM. Então, assim, no entanto, ainda não tem estudos científicos mesmo que confirmem que o NIM ele mata as abelhas, né, mata algum desses outros insetos, mas o que a gente sabe é que essa substância que tem na composição do NIM, né, a azadiractina, ela ataca sim o hormônio juvenil. A gente já tem alguns artigos científicos falando disso, que ela vai afetar aí o hormônio juvenil dos insetos, né? Então é excelente aí no controle dos insetos, das larvas dos insetos, ainda enquanto pupa, enquanto larvas, né? Então a gente também pode estar utilizando sim aí o NIM na prevenção e no controle dessas pragas, né, na nossa agricultura, certo? Então aqui a gente vai estar utilizando mais ou menos 300 gramas da folha, só as folhas, tá, pessoal? Os talos não, até porque a gente vai bater no liquidificador, então para evitar que o seu liquidificador quebre, coloca só as folhas. Pode ser utilizado também, pessoal, a semente. Então, se você tem a semente, você pode estar juntando essa semente, secando, né, desidratando e tá macerando ela, fazendo o pó, né, a farinha da semente do NIM, e também tá fazendo essa calda, né, para estar utilizando aí no controle dessas pragas, tá certo? Então a gente vai utilizar mais ou menos 300 gramas dessa folha de NIM. E meio litro de água. Vamos utilizar meio litro de água, certo? Se você quiser uma maior quantidade, aí vocês podem estar aumentando essa quantidade aí de água. E de folhas também. Tem duas formas da gente estar fazendo esse extrato, né, dessa planta. A gente pode estar fazendo com água e estar fazendo com álcool. Se a gente fazer com água, a gente já pode aplicar. A gente deixa ele uma noite, de um dia para o outro, e no outro dia já pode estar aplicando, certo? E aí no máximo é até 7 dias que você pode estar deixando essa calda guardada para estar aplicando. Se a gente fizer com álcool, vocês vão ter que deixar em descanso em uma garrafa PET, né, em um local escuro, sem luminosidade, sem claridade, certo? Durante 15 dias, para depois e diluir essa quantidade em uma quantidade de água. Então mais ou menos aí de 200 a 400 ml em uma bombinha aí de 20 litros, aquelas bombinhas costal, se fizer com álcool. Melhor ainda se for com álcool combustível, mas também pode ser utilizado o álcool 70, tá? Aqui a gente vai fazer só com água, mas você já tem essa informação que pode ser feito também com álcool. E aí vocês podem testar para vocês verem qual que tem mais eficiência aí na sua horta, no seu pomar, qual que tem mais durabilidade, qual que tem mais eficiência, e também questão de valor, né, de preço, porque a gente vai ter que comprar o álcool e a água a gente já tem em nossa propriedade. Mas aí faz essa relação do custo-benefício em relação à eficiência dessa calda na aplicação, né, no controle preventivo na prevenção e também no controle dessas pragas, dessas doenças, tá certo? Mas aqui a gente vai fazer com água. Eu não vou colocar mais ou menos 1 litro de água para 300 gramas da folha verde, mas também pode ser a semente, tá? E a gente vai bater no liquidificador.
vai coar. Como a gente depois vai ter que pulverizar, né, botar na bombinha costal, ou seja, essa manual, então para a gente não entupir o bico aí do seu aspersor, né, é interessante que coe. E coe em um paninho, em um pano, né, para tirar todos os resíduos, tá certo? Aqui eu vou coar nessa peneira aqui, porque eu não deixei bater bem, bater muito para não ficar. Mas, e também a gente não vai aplicar, né, porque é só uma demonstração. Mas aí vocês, como vão aplicar, vão utilizar no dia a dia, é interessante que vocês coem em um paninho fino, tá? Para tirar todos os tipos de resíduos que tiver, né? Essas folhazinhas miudinhas que vai ficar. Então é um suco mesmo, né? Da folha do Nim. Não tem segredo. Pronto, e aqui a gente vai colocar na garrafa PET também. E essa com água a gente vai deixar de um dia para o outro, tá? Então a gente fez hoje, já amanhã, deixa para utilizar amanhã, no outro dia. Pronto, e aqui a gente vai deixar até amanhã. E aí, qual a quantidade que eu devo utilizar para estar aplicando aí nas hortaliças e nas frutíferas? Então a gente pode estar utilizando essa quantidade de mais ou menos de meio a 1 litro em 20 litros de água. Então você vai botar 19 litros de água, né? E um desse daqui, e um da calda, para dar os 20 para colocar naquela bombinha costal, para que a maioria dos agricultores tenha aí para pulverizar aí nas roças de vocês, tá certo? Tanto para as frutíferas quanto para as hortaliças. Se vê que o controle foi pouco, não foi tão eficiente, pode colocar uma maior quantidade de folhas, diluir em menor quantidade de água e faz, como eu falei no vídeo anterior, vai testando aí as quantidades, que como é uma calda mais alternativa, então assim não tem algo padrão como os agrotóxicos, por exemplo, que tem diversos estudos, diversos testes em locais diferentes, em pragas diferentes, em plantas diferentes, né? Infelizmente essas caldas ainda não é muito estudado, não é muito pesquisado, então a gente ainda não tem padrões de receitas, né? Receitas padrões, dizendo a quantidadezinha certinha, mas a gente tem uma média. Então vocês agricultores sejam cientistas, pesquisadores aí também na propriedade de vocês. E aí vocês depois dão esse feedback pra gente e diz qual foi a melhor dosagem que vocês acharam que foi mais eficiente, tá? Mas essa média de meio litro a 1 litro para 20 litros de água, tá certo? Então aqui a gente já tem mais outra calda, né? E como eu falei, tem a outra alternativa também, que é de fazer o extrato com o álcool, sendo que o álcool você vai ter que deixar mais ou menos 15 dias em descanso em um local escuro, né? Ou em uma garrafa escura, para o álcool poder extrair bem as substâncias, né, do ninho, tá certo? E aí você está pulverizando no seu pomar ou nas suas hortaliças, beleza? Pronto, pessoal. Outra calda que a gente vai estar utilizando aqui é o extrato de fumo, né? O fumo mesmo, que aí o pessoal fuma, né? Que pode ser aquele fumo de corda, né? Que compra e aí vocês cortam, né? E também pode ser aquele fumo comprado no supermercado. Eu, para facilitar a minha vida, comprei esses dos pacotinhos, sachêzinhos que tem mais ou menos 50 gramas, para estar fazendo, beleza? Então a gente vai estar utilizando o fumo, o álcool, tá? Somente isso.
Então, meio litro de álcool para 100 gramas de fumo, certo? Então aqui eu tenho 2 pacotinhos mais ou menos de 45 a 50 gramas e meio litro de álcool, beleza? Fazer aqui meu funil alternativo também para estar auxiliando, para estar colocando o fumo dentro da garrafa PET. Então já coloquei o fumo aqui dentro, né? E agora a gente vai adicionar 100 gramas de fumo, certo? E agora a gente vai estar adicionando o meio litro de álcool. O álcool também pode ser o álcool combustível. Muita gente prefere utilizar o álcool combustível. Eu vou estar utilizando o álcool 70 porque eu tenho mais fácil acesso. Então, inclusive, é interessante que vocês possam estar fazendo com os dois tipos de álcool, né? Ver a questão do custo-benefício, de valores, qual é mais barato, qual sai mais em conta, qual é o que tem mais eficiência. Então, é como sempre eu estou falando, repetindo, né? Fazendo questão de estar repetindo. Sejam pesquisadores, né? E vão pesquisando, vão vendo o que é mais fácil. E mais barato também e que tenha eficiência. Então, pessoal, aqui a gente já tem a calda também de fumo, né? Deixa aí mais ou menos 1 a 2 dias em descanso, num lugar mais escuro. E aí vocês vão estar utilizando aí mais ou menos um copinho desses de 200 ml, né? Desses de festa, de 200 ml, dessa calda em uma bombinha de 20 litros, certo? Nessa bombinha costal que a gente tem, que a maioria dos agricultores tem. Então é só colocar diluir 200 ml dessa calda em 20 litros de água, que é a quantidade certinha lá da bombinha costal. Então mais outra alternativa, né, para a gente estar aí utilizando nas nossas hortaliças e nos nossos pomares, tá? Pessoal, outra praga que acontece muito nas frutíferas principalmente, e vocês beneficiários do que vão estarem aí, os empreendimentos que estão recebendo o apoio aí do projeto Bahia Produtiva, né, na questão aí dos pomares, das frutíferas, dos quintais agroflorestais, né, vão trabalhar muito essa questão das frutíferas. Tem o pessoal aí também da fruticultura, né, da cajucultura. Então vocês vão observar muito problema de mosca das frutas, né? A mosca mais comum que tem nos pomares, né? A praga mais comum que tem nos pomares. Então, vocês, além dessas causas também que pode estar auxiliando aí no controle, vocês podem estar fazendo algumas armadilhas, né? Com algumas soluções que a gente vai estar ensinando também aqui para vocês. Então, como é? Pega uma garrafa PET, tá? Faz uns 3 a 4 furinhos aqui, mais ou menos de meia polegada, certo? Aqui ao redor, já fiz 2 aqui, vou fazer mais 2. Então eu fiz 4 furinhos aqui, mais ou menos no tamanho, um diâmetro de meia polegada, beleza? 4. E agora eu vou fazer uma cauda. Então a gente vai utilizar
Para essa calda a gente vai utilizar o açúcar mascavo, certo? É interessante que seja o açúcar mascavo ou rapadura moída, triturada ou raspada. O suco de um limão. Aí o limão vai depender do tamanho do seu limão, né? Se for um limão muito pequeno, bota 2, 3, mas em média um limão. E vinagre de maçã, beleza? E a gente vai utilizar aí mais ou menos umas 300 a 400 ml de água também. Se vocês tiverem a fruta, né, vocês podem estar fazendo o suco da própria fruta que está do pé, né, da planta que está da frutífera que está sendo atacada aí pela mosca das frutas. Então, se você está com problema aí da mosca das frutas na goiaba, então pega essa goiaba, faz o suco, coloca o açúcar mascavo, né, e faz essa calda aí e coloca aqui dentro e empendura lá que vai servir de armadilha. Se você não tem, aí você pode estar fazendo com o vinagre, beleza? E o açúcar mascavo. Então a gente vai utilizar aí mais ou menos 200 a 300 ml de água. (200 gramas de açúcar mascavo. É mais ou menos também uma média desse copinho. Eu vou pesar aqui só para ter certeza. Também mais ou menos 200 ml de vinagre de maçã. E o suco do limão. Assim, é bem melhor, mais fácil também vocês fazerem com o suco da própria fruta, né, do pé que está tendo a mosca das frutas. Sai mais em conta. Né? E aí só adiciona o açúcar mascavo e faz uma calda bem grossa, assim, bem como se fosse um suco para você tomar, né? Que aí as moscas também vão serem atraídas por essa calda, esse suco. Mistura bem para diluir o açúcar, certo? Porque esse açúcar mascavo ele é um açúcar mais grosso, né? Mais rústico, então tem que dar uma boa misturada. Pronto, e aí nossa calda já está pronta. E aí eu vou colocar na garrafa PET e colocar um aramezinho aqui na boca da garrafa PET. E aí faz esse ganchinho, né? E coloca lá na sua frutífera, na sua goiabeira, certo? É interessante que você tenha um funil, né, na hora de despejar a calda aqui, porque como a gente fez os buracos aqui, com certeza a calda pode descer por aqui pelas laterais do vaso, da garrafa PET e derramar através aqui desses buracozinhos que a gente fez no meio.
Quando a gente for colocar lá na frutífera, pessoal, é essencial que coloque tampado, certo? Para questão de chuva, né? Se chover, você não perder a sua calda. Pronto, então aqui a gente vai colocar lá na goiabeira, né? A gente vai colocar na sua goiabeira, e aí as moscas das frutas, os insetos, eles vão entrar, vão ser atraídos pelo cheiro, pelo gosto dessa calda, né? Vão entrar aqui nesses orifíciozinhos, e quando eles forem sair para tomar essa calda, e quando eles forem sair, eles vão se baterem, não vão conseguirem sair. Um ou outro possa ser que consiga sair, né? Tem algum espertinho que consiga sair. Mas na maioria dos casos, quase sempre, eles não conseguem sair. Então, eles vão ficarem aí dentro, vão ficarem mortos aí dentro. Beleza? Então aí de vez em quando vocês passam lá no pomar, na sua goiabeira, para estar retirando essa calda, repondo, né? Tá retirando essa quantidade de insetos. Então vê se já acabou a calda, tá colocando de novo, certo? Então é uma armadilha também que dá super certo, utilizado muito aí nos grandes pomares, em pomares até do agronegócio aí, de grandes fazendas, né? Então vocês também não devem deixar de fazer na propriedade de vocês, certo? Então assim, pessoal, é interessante que não utilize só um tipo de calda, só a calda da pimenta, só a calda do milho, só a calda do fumo, certo? Utilize todas de forma assim, ou uma semana utiliza uma, um mês utiliza uma, no outro mês utiliza outra, nenhuma cultura utiliza uma, nem outra. Então faz esse mix aí, essas misturas, para que os insetos eles não criem resistência, né? É a mesma coisa quando a gente sente muita dor de cabeça e que só toma dipirona, então nosso órgão vai criar resistência, chega um ponto que você vai tomar dipirona e não vai resolver mais a dor de cabeça. E aí, a mesma coisa são os insetos, né? Eles criam resistência. Então, utiliza vários desses, né? E integrado a essas caudas, faz a questão da fertilidade do solo, a adubação, coloca matéria orgânica, faz a poda de limpeza, faz a cata manual da lagarta, a cata manual dos ovos da lagarta. Então, se você tem uma pequena produção e ali no dia a dia você observa, você vai catando, faz esse controle mecânico também, que vai estar ajudando, auxiliando, né, nesse controle. E aí todas dessas formas, essas alternativas aí de forma integradas, vai contribuir muito aí nesse controle, né, ou na inibição do surgimento dessas pragas e doenças na sua propriedade, né, junto com a rotação de cultura, junto com o consórcio de culturas, a diversificação de culturas na sua propriedade, a adubação equilibrada, barreiras vivas, né, cercas vivas, então preservando os inimigos naturais, né, então várias dessas estratégias aí integradas, com certeza no final você vai ter um bom resultado no controle de pragas e doenças no seu pomar e nas suas hortaliças, certo? Então, pessoal, esse foi um pouco que a gente quis passar para vocês sobre controle de pragas e doenças de forma alternativa, utilizando ingredientes que a gente tem na nossa propriedade, no nosso quintal. Com certeza vai ser muito eficiente aí para vocês. E depois dá esse feedback para a gente se deu certo ou não. E se precisar mais de alguma ajuda na questão da diluição, da quantidade, de aplicação, certo? Entre em contato com a nossa equipe aqui da Arcas, a equipe de AT do Projeto Bahia Produtiva, que a gente está sempre disponível para vocês. Né? Talvez a gente não possa estar visitando, estar fazendo aglomeração, mas por hoje a gente tem as redes sociais, as tecnologias que nos auxiliam e contribuem muito aí para esse processo de formação, certo? Então, valeu pessoal, até mais! Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.